Fala, criatura do Mundo Edu, aqui professor Giba para mais um vídeo sobre a nossa revisão para o Enem. E hoje vamos falar sobre gente, hoje vamos falar sobre população e urbanização. Criaturas, é sempre muito importante sabermos que o assunto população é um daqueles assuntos que sempre aparecem na prova do Enem. Sempre muito servidos de gráficos, de tabelas, de charges. É difícil uma questão de população que não tenha alguma dessas informações, até para que sirva de base para que a gente resolva a questão em si. E aí é importante que a gente tenha uma boa interpretação e, obviamente, concepções, conteúdo para resolver. Cuidado, porque em pelo menos uma dessas questões nós teremos algum termo mais técnico, alguma taxa, algum tipo de crescimento, alguma teoria. Então é importante que a gente saiba como se chega a essas taxas. Mas cuidado, porque estamos falando sobre taxas, e taxas são números relativos, não são números absolutos. Estamos trabalhando em relação à população. Geralmente trabalhamos o número de nascidos por 1000 habitantes ou mortes a cada 1000 habitantes. Mas como assim, professor? Um número relativo. Exatamente isso, criatura. Estamos trabalhando com um número que é referente a uma parte da população. Por exemplo, se nós compararmos a natalidade da China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes com a população de uma cidade brasileira com alguns milhares de habitantes, a gente pode sim fazer essa comparação. Porque em números absolutos, óbvio que vai nascer mais gente na China, mas em termos relativos nós podemos comparar populações diferentes, porque estamos fazendo não uma linha porcentagem, não é percentual, percentum, né, porcento, mas sim por milhar. Pegamos o número de nascidos vezes 1000 e dividimos pela população absoluta. Se nós pegarmos a natalidade e subtrairmos a mortalidade, nós teremos o quanto que a população de um determinado local cresceu, o seu crescimento vegetativo ou crescimento natural. Da mesma forma, a gente também pode saber o número de filhos por mulher de um determinado local. Essa é a taxa de fecundidade. Exatamente isso, taxa de fecundidade. Quando nós pegamos o número de nascimentos de um país e dividimos pelo número de mulheres em idade fértil, que é dos 14 aos 49 anos. Dessa forma, nós temos a média do número de filhos a cada mulher fértil no país. O ideal é termos 2,1 filhos por mulher, porque cada casal adulto daria origem, então, a um casal de jovens. Dessa forma, manteríamos a reposição de mão de obra. O Brasil, que na década de 50 e 60 apresentava 6 filhos por mulher, e que atualmente representa 1,7 filho por mulher. Exatamente isso. Já temos menos filhos do que o ideal. Menos filhos do que o ideal. Cuidado, porque dessa maneira nós começamos a estreitar a base da pirâmide etária brasileira. Isso não significa uma coisa boa, porque se nós tivermos um número de jovens inferior ao número de adultos, significa que daqui a um tempo esses adultos serão os idosos e esses jovens serão os adultos. Vai faltar pessoas para suprir a mão de obra e gerar capital suficiente para pagar a aposentadoria desse número de idosos em crescimento. Dessa maneira, nós já chegamos no assunto pirâmides etárias, ou os gráficos de estrutura etária de uma população. Tradicionalmente, base bem larga, topo estreito, muito jovem para pouco idoso, um país periférico, um país com problemas. Já os países mais ricos, perto de um retângulo, uma base mais retangular, uma estrutura mais retangular, o que significa menos jovens e mais idosos. Significa que a saúde desse país está boa. A gente tem que ter cuidado também com aqueles países europeus que já estão num decréscimo de habitantes, exatamente um decréscimo de habitantes ou implosão demográfica, que é quando a pirâmide etária está virando um funil etário. Ou seja, nós temos uma base bem mais estreita do que o corpo, indicando que a população está decrescendo. Questões de população geralmente trazem também a necessidade de conhecermos os indicadores socioeconômicos, como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que considera a renda, a saúde e a educação.
As três têm o mesmo peso, gerando o índice de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. É bom a gente relacionar o IDH com outro índice, o índice de Gini, que mede a desigualdade. E ele é contrário ao IDH. Quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a renda. Quanto mais próximo de 0, mais distribuída é a renda. O ideal é termos um IDH elevado, perto de 1, e o índice de Gini perto de 0, porque significa que nós temos um grande desenvolvimento bem distribuído no geral da população. Sempre lembrando que nós temos o crescimento da população pensado há vários séculos. E o primeiro grande cara a pensar foi ainda no século XVIII, um cara chamado Thomas Robert Malthus, que lança o que ficou conhecido como a teoria malthusiana. Por exemplo, para Malthus, a fome é uma consequência do crescimento populacional. Fome e pobreza poderiam ser combatidas com a redução das natalidades. Assim como Malthus afirma essa asneira, outros caras seguem pensando da mesma maneira no século XX. Porém, Malthus, lá no século XVIII, via o mundo crescendo dessa maneira. Atualmente, não há como defender uma teoria que diz que as pessoas são pobres porque têm muitos filhos. Sim, criatura! Não podemos defender uma teoria que diz que a pobreza está relacionada ao número de filhos de uma população. Mas podemos defender aquela teoria que diz que o número de filhos de uma população está sim relacionado com a pobreza. Nesse momento você pensa, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma é a causa, a outra é a consequência. Sim, nós podemos relacionar, mas a única teoria que nós podemos aceitar é a teoria reformista, que é aquela que diz que a fome e o crescimento populacional são consequências da pobreza e que é necessário que se faça uma série de reformas socioeconômicas para que a população tenha menos filhos. Sim, uma população com melhores condições de educação, melhores condições de saúde, melhores condições de renda, acaba tendo menores índices de natalidade. Sempre lembrando, criaturas, fome não é falta de alimento. Fome é insuficiência de poder aquisitivo para que se tenha acesso ao alimento, principalmente em regiões rurais. Sim, principalmente em regiões rurais. Grande parte dos famintos do planeta vive no campo ou migrou há pouco tempo para as cidades dos países subdesenvolvidos. Se é para falar em cidades dos países subdesenvolvidos e dos países desenvolvidos, nós vamos começar falando também de um assunto muito importante para a nossa prova, que é a urbanização. É importante que a gente saiba diferenciar a urbanização dos países ricos da urbanização dos países pobres. A urbanização dos países ricos é uma urbanização lenta, gradual, ordenada, equilibrada, em que as pessoas migram aos poucos para a cidade, motivadas pela oferta de empregos urbanos. Sim, a cidade atrai a população do campo, enquanto que na população dos países subdesenvolvidos é uma urbanização rápida, na segunda metade do século XX, uma urbanização desordenada, desequilibrada, baseada na macrocefalia urbana, quando um centro urbano cresce demais, em detrimento das cidades médias e cidades pequenas. É quando o campo vai se mecanizando, mas a cidade não acompanha esse desenvolvimento, diferente do que acontece nos países ricos, em que a cidade atrai, nos países pobres o campo expulsa a população. Além disso, é sempre importante termos aqueles conceitos da urbanização, metrópoles, as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais. Termos também as regiões metropolitanas, megalópolis, cidades globais, gentrificação, conurbação e outros assuntos importantes, porque a urbanização costuma aparecer em prova e ela sempre é cobrada com algum termo mais técnico. Certo, criatura? Ficamos por aqui nesse nosso vídeo. Espero ter ajudado. A gente se vê em qualquer outro vídeo, em qualquer outro momento. Era isso. Tchau!